O que podemos dizer à luz do diálogo sobre o que está acontecendo no Afeganistão? Antes de mais nada, peço que você, por favor, deixe aqui o seu like, compartilhe com amigos esse vídeo. Se ainda não se inscreveu, se inscreva no canal e também nos acompanhe em outras redes sociais. Muito bem, a proposta desse vídeo aqui é para poder conversar um pouquinho com vocês sobre alguns pontos em relação a essa situação que está acontecendo no Afeganistão, a gente poder perceber e tomar alguns cuidados na hora de pensar sobre ele, sobre esse assunto, para não cairmos numa postura antidialógica e também outros pontos que nos ajudem a pensar de maneira dialógica sobre essa questão. Também evitando simplismos, evitando cair naquelas respostas rápidas. O primeiro ponto que eu quero trazer aqui para vocês é o do perigo das generalizações. As generalizações podem nos levar ao antidiálogo, a perceber de maneira equivocada o outro, a perceber o outro de uma maneira estereotipada, de uma maneira muito generalista, deixando de lado toda a sua diversidade, toda as suas nuances próprias. E aqui, nessa questão que a gente está tratando do Afeganistão, esse perigo da generalização vai acontecer, ou pode acontecer, ao se acreditar que todos os muçulmanos, ou seja, todas as pessoas que acreditam, seguem os ensinamentos do Islã, do islamismo, pensam e agem tal como o faz o grupo Talibã. E isso não é necessariamente verdade. Ao poder rapidamente ouvir especialistas na internet sobre relações internacionais, pude me deparar com uma situação bastante interessante que eu não conhecia, de que o território, o povo afegão, ele é muito diverso, ele tem uma diversidade étnica muito grande. Existem muitos povos ali com diferentes crenças, diferentes ideias, diferentes princípios, diferentes valores sobre como viver a vida, sobre como se comportar, sobre como se relacionar, enfim, como estar vivendo as suas experiências diárias. O que acontece é que a gente está vendo nesse momento um grupo em particular que está tomando o controle, tomando o poder do país, e esse grupo em particular tem ali uma visão própria, uma interpretação própria a respeito do islamismo. E isso a gente vai comentar já já no segundo ponto. Então aqui neste primeiro ponto é muito importante que, para a gente conseguir entender a questão com maior profundidade e assumindo uma postura dialógica, evitar e tomar cuidado com essa generalização específica que eu comentei, mas também com outras possíveis. E para que isso aconteça, para que a gente consiga ter um pouquinho mais de clareza, consiga ganhar um pouco mais de clareza sobre as generalizações que a gente faz ou que a gente até já fez, eu sugiro um exercício para vocês. Sugiro que vocês busquem fazer uma análise sobre si próprios, percebendo se tem algum grupo diferente, que pensa diferente de vocês, ou alguma pessoa que pensa diferente, que vocês não convivem muito, você não tem muito conhecimento sobre aquela pessoa, e pense se de repente você não tem uma concepção sobre ela meio generalista, que é uma generalização, uma categorização que deixa de lado muita coisa. E para fazer esse exercício, eu sugiro que você pense naquela pessoa ou naquele grupo de pessoas que tem uma perspectiva política diferente da sua, No nosso país hoje não está difícil de fazer esse exercício. E da mesma forma, se coloque na posição de quem é visto por um outro que é diferente. Busque lembrar se você já passou por alguma situação de ser visto ou vista como alguém encaixado numa categoria e que essa categoria não te representava, alguém dizer que você é alguma coisa e aquilo
não te representou na totalidade, não necessariamente era verdade. Então, a partir desse exercício, a gente vai conseguir ter um pouco mais de profundidade para evitar ou pelo menos mitigar os efeitos das generalizações. O segundo ponto bastante relevante aqui para a nossa conversa é a imposição, outra característica do antidiálogo. E aqui a gente pode falar da imposição desse grupo, o grupo Talibã, que tem uma interpretação particular, uma forma de ver os ensinamentos da sua religião que é fundamentalista, ou seja, entende que aqueles princípios são uma verdade única, uma verdade universal que devem ser aceitos por todas as pessoas e que deve ser levado para aquelas pessoas que não assumem, não vivem a vida por aqueles princípios. E mais do que isso, eles usam como estratégia, como ação para implementar essa intencionalidade, a violência, usam a arma, E não é à toa que isso acaba gerando medo, desespero, agonia nas pessoas que têm uma perspectiva diferente desse grupo. E a gente pôde ver algumas imagens muito fortes no aeroporto, das pessoas tentando a todo custo embarcar dentro dos aviões para poderem fugir dali. Aquela cena realmente triste, realmente lamentável. E nesse caso aqui, então, que a gente tem é a imposição de uma ideia, de uma verdade particular sobre a dos outros, desconsiderando a possibilidade de outras pessoas viverem a vida de outra maneira. E essa imposição é a característica do antidiálogo. E pode levar no extremo a isso que a gente está vendo. A empunhadura de armas para impor a sua perspectiva, para tentar fazer com que os outros aceitem a partir da violência aquilo que se acredita. E isso é uma situação bastante delicada, porque também é possível, argumentar do outro lado, de dizer, por exemplo, que quando os Estados Unidos foi em 2001 ao país para encontrar o Bin Laden e para levar a democracia, também houve uma espécie de imposição. Pelo menos à luz dos olhos desse grupo talibã que não vê sentido na democracia ocidental, é uma espécie de imposição, o que muito provavelmente pode ter dado mais força, mais desejo dentro deles de combater essa perspectiva ocidental dentro do país e se fortalecer e manter as suas próprias estratégias, reforçando, enfim, as suas próprias convicções. Esse é um segundo ponto importante para a gente pensar e reconhecer, o cuidado com a imposição das nossas ideias, das nossas crenças e como isso pode levar à violência e, no limite, ao extermínio, porque se aquele que não pensa como eu, como nós, como o meu grupo, e eu assumo que o caminho é a morte do outro para a libertação ou para a purificação do mundo, então é feita essa ação de morte, essa ação de extermínio. E mais do que isso, os próprios integrantes do grupo ainda podem morrer no sentido de dar a vida pela causa, literalmente, de entender que a morte ali pelo movimento, pela ideia, pela crença é algo dignificador, que vai trazer algum heroísmo dentro do seu grupo. Isso tudo, inclusive, é tratado por um psicólogo canadense chamado James Alcock, num livro muito interessante que eu li chamado Belief, que significa crença em inglês, em que ele vai falar exatamente do poder das crenças e logo no primeiro capítulo ele trata dessa questão da morte pelas crenças, em especial falando do terrorismo e de outros assuntos particulares. Recomendo bastante a leitura. E por fim, o terceiro ponto, então, alguém poderia me perguntar, mas o diálogo, onde que ele entra nessa situação? O diálogo seria possível? O diálogo é um caminho, ou é o caminho para resolver essa situação? E aí a gente precisa lembrar de vídeos passados em que já dissemos que para o diálogo ocorrer é necessário ter algumas condições colocadas ali,
E dentre essas condições está a vontade de dialogar, a abertura para o diálogo. E nessa situação internacional, aparentemente não consigo ver se existe essa abertura para o diálogo. Então talvez poderíamos dizer que a princípio, pelo menos neste momento, não parecem haver condições para ele ocorrer. Bom, se não há um diálogo, o que é preciso fazer, né? Qual que pode ser as estratégias ou caminhos para tentar dar algum encaminhamento, enfrentar essa situação? Bom, e aí eu penso muito na política, né? A política enquanto aquele caminho que foi construído para que a gente possa resolver conflitos, enfrentar conflitos sem necessitar de fazer uso da força, de fazer uso da guerra. E para isso existem muitos especialistas das relações internacionais, da geopolítica, que estão dando as suas análises e que com certeza têm muito mais competência do que eu para essas questões e, portanto, acho que devemos ouvir as suas análises para poder ter mais condição de pensar essa situação. Inclusive, as que eu pude ouvir até então mostram que as soluções no curto prazo não parecem ser muito fáceis, nem muito imediatas. Parece que ainda é algo bastante importante de ser pensado daqui para frente, um assunto que tem muito a que se pensar. Então vejam que nesse vídeo a gente tratou de 3 pontos importantes a partir dessa questão: a importância da gente não generalizar, a importância da não imposição e as suas consequências nefastas quando ela acontece, e o espaço do diálogo, né? A capacidade do diálogo se fazer ou não presente. E vejam que isso tudo é importante a gente reconhecer para que a gente não caia na incoerência, que a gente não caia na hora das nossas conversas, das nossas reflexões, não caia naquilo que a gente critique, né? De dar opiniões muito rápidas, muito reativas, sem resvalar minimamente nessa complexidade de entender o contexto que existe dentro do território, o contexto que existe da relação entre os países, do contexto dentro do qual outros países terceiros, né, estão também ligados a isso e, portanto, também têm uma responsabilidade, têm algo de importante para participar nessa situação e buscar a melhor resolução possível. É uma situação em que visões de mundo se encontram, choques de mundo se encontram, e ela é bastante delicada. De um lado você tem uma perspectiva, de outro você tem uma totalmente oposta, que não é compartilhada por todas as pessoas do território. Algumas pessoas que lá estão não gostariam de viver essa visão que está sendo imposta. Então é uma situação complexa, é uma situação delicada e a gente precisa continuar pensando sobre ela. Se você tem algum comentário, alguma dúvida, algum ponto que gostaria de conversar, de saber mais sobre como o diálogo se encaixa nisso ou o não diálogo se encaixa nisso, escreve aqui para mim, eu respondo para vocês. De repente, se a gente tiver muita coisa, podemos fazer um novo vídeo e assim ir pensando juntos sobre essa questão, motivados pela postura dialógica. Fiquem bem e até a próxima.